mais uma rodada de Cartola e cá estamos novamente. Sim, gente, voltamos e dessa vez a gente mitou. O time fez 105,14 pontos e a gente ainda conseguiu valorizar 5 cartoletinhas. Ou seja, agora a gente vai ter cartoleta suficiente pra montar um time decente, né? Porque tá difícil esse ano montar time decente, porque cartoleta esse ano é coisa rara. Antes de começar o vídeo, eu queria falar pra vocês sobre a Liga Acretinos, que tá fazendo um bolão toda rodada. O que é o bolão da Liga Acretinos? É muito fácil. Toda rodada você se inscreve e aí você concorre ao bolão. Você pode ganhar um dinheiro rápido, ganhar um dinheiro fácil, caso você vá muito bem no Cartola, caso você seja um mito no Cartola, e receber a premiação assim que acaba a rodada. O bolão é de rodada em rodada e os melhores são os premiados, tá bom? Então, se vocês querem saber mais sobre o bolão da Liga Cretinos, é só vocês entrarem no Instagram, @acretinosliga. Não deixem de participar. Eu e a gente participa toda rodada e é muito legal e super confiável. Assim que acaba a rodada, confirmou os ganhadores, eles já estão pagando e olha, o prêmio, gente, é uma bolada, de verdade. Então, vale a pena aí conferir, tá bom? Deem uma olhadinha depois no Instagram da Liga, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Enfim, gente, vamos para o nosso querido Cartola. Vamos fazer um balanço da rodada passada, né? Dos goleiros citados, a gente citou o Everson, que decepcionou, porque o Santos tomou gol, né? O Santos goleou, mas tomou gol. Fez o 6-1, o Goiás tá adorando tomar de 6-1 e depois pegou e fez o quê? Tomou gol, normal. O goleiro negativou, fez negativo 1,8 pontos e foi muito mal. Gatito Fernandes conseguiu segurar SG. Os destaques foram o Fernando Miguel e o Douglas do Bahia, que foram muito bem, manteram SG e fizeram defesas difíceis, tá bom? Na zaga, os nomes citados não seguraram SG, mas fizeram gol, o que é importante. Pedro Jeromel fez gol, Gustavo Henrique fez gol e Lucas Veríssimo fez gol. Ou seja, SG quase não existiu essa rodada, mas zagueiro e artilheiro foi o que mais teve, né? Nas laterais, o Jorge decepcionou muitos cartoleiros. Gente, muita gente tinha o Jorge de capitão. Eu vou dar uma dica pra vocês. Só escalem laterais de capitão, ou quando vocês estiverem com um feeling muito aguçado, ou então quando não tiver boas opções no ataque, porque aí você já começa com 10 pontinhos do SG. Marcinho do Botafogo foi nossa aposta e foi bem, deu uma assistência. No demais, os laterais decepcionaram. Era aquela rodada pra 3-4-3 mesmo. No meio, só Teudo, Sanches, Léo Senna e Galhardo foram muito bem. O volante do Goiás, ele não fez gol, porém ele foi muito bem roubando bolas, levando em consideração que o Santos cede muita roubada de bola para os volantes, viu? Fiquem de olho nisso. No ataque, praticamente todos os nomes citados foram muito bem. O Pedro sem gol fez quase 8 pontos. O Ione Gonzalez fez gol e fez 15,30 pontos. O Everton, que foi o campeão do de novo! O Everton, que foi o capitão do nosso time, fez 16,3 pontos e ajudou muita gente a passar do 100, inclusive a gente. Ufa! O Xará sem gol fez quase 5 pontos e o único que decepcionou foi o Marrone, que não conseguiu furar aí a zaga do CSA, mesmo jogando sob seus domínios. Não estava jogando no São Januário, mas estava jogando sob os seus domínios, né? São Paulo e Rodrigo Santana pontuaram bem, foram muito bem. Então, esse foi o resuminho da rodada passada. Bom, essa rodada eu fiquei responsável pelos goleiros, zagueiros e laterais. Eu adoro fazer defesa, né? Defesa rodada passada não foi muito bem, o ataque e o meio que eu citei foram melhores. Porém, eu amo citar defensores, então espero que os defensores mitem essa rodada e que a gente consiga aí fazer boas pontuações com eles, porque diferentemente da rodada passada, os meias e os atacantes não estão pontuando tão bem e garantindo uma pontuação tão boa igual os defensores, viu? Então, pra mim, love defensores, eu amo volantes também. Podem me chamar de Maria Roth. Mas enfim, vamos aos citados da defesa para mim essa rodada. No gol, o primeiro jogador que eu escolhi foi o Gatito. O Botafogo voltou a vencer e o Atlético Paranaense deve reserva. Mas mesmo assim, o Atlético Paranaense reserva é um time que exige muito dos goleiros. Então acredito sim que o Gatito seja uma boa opção. Não visando o SG, mas visando defesas difíceis. O outro goleiro que eu escolhi foi o Jordi. Fortaleza é uma das equipes que mais cedem defesas difíceis quando joga fora de casa. E o CSA tem o goleiro Jordi, que o Cartola, além dele fazer muitas defesas difíceis, o Cartola dá uma roubadinha pra ele, qualquer espalmadinha que ele dá uma defesa difícil. Então, vale a pena, tá? Se não me engano, o Jordi ainda não negativou, pra vocês terem noção. E o tanto de gol que ele toma é uma coisa de louco. O goleiro que eu escolhi também foi o Everton. O Palmeiras em casa tomou apenas 2 gols, então ele entra aí visão do SG, beleza? Além disso, o Bahia fora de casa não marca há 4 jogos, então acredito sim que o Everton do Palmeiras seja uma boa. E o último goleiro que eu escolhi foi o Fábio, do Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que não faz gol, tá claro, todo mundo sabe disso, mas é um time também que toma poucos gols. Então acredito aí que jogando contra o Avaí, que ainda não venceu no campeonato,
campeonato, o Fábio possa ter uma boa atuação e quem sabe segurar o SG. Bora para os laterais. Começo escolhendo os laterais, a dupla do nosso querido Palmeiras, né? Diogo Barbosa e Marcos Rocha. O Diogo Barbosa ainda conseguiu ir teoricamente bem porque tomou cartão e não manteve o SG rodada passada, mas o Marcos Rocha não mandou bem, negativou, tá no meu time e me decepcionou. O Palmeiras enfrenta o Bahia em casa e, como eu disse antes, o Bahia não tem feito gols fora de casa, então acredito sim que ambos sejam ótimas opções. O outro lateral que eu escolhi foi o Jefferson, do Goiás. Sim, do Goiás. Goiás que toma muito gol, que perdeu agora nesse jogo atrasado aí, ou adiantado, não sei. Nesse jogo contra o Corinthians que teve meio de semana, perdeu de 2-0. Porém, o Jefferson é sempre uma boa, ele tem média de 3 roubadas de bola por partida. E o Vasco, apesar da melhora, continua sendo Vasco, então acredito sim que ele possa aí surpreender. O outro lateral que eu escolhi foi o Guga, do Atlético Mineiro. Sim, o Guga do Atlético Mineiro. O Galo não tomou gol nos últimos 2 jogos. Além disso, o Guga é um jogador que chega muito ao ataque, então ele sempre é boa opção, porque vira e mexe daí uma assistênciazinha. Fora que ele tem média de 6 pontos por partida, então é muito bom frisar. E o último lateral que eu escolhi foi o Jorge. Sim, o Jorge. Apesar de ser clássico, o Jorge é um jogador muito ativo, ele rouba muita bola, então acredito que, diferentemente da rodada passada, que ele foi mal sem SG, né, fez negativo pra caramba, mas diferente da rodada passada, acredito que ele vai muito bem, porque vai ser um clássico, é um jogo mais disputado e acredito que ele roube muitas bolas. E os meus zagueiros escolhidos foram Cuesta e Moledo, porque o Internacional, mesmo jogando fora de casa, né, não costuma tomar muitos gols quando a zaga é titular. E o Corinthians também não é um time que faz tantos gols, além disso pode ir com o time reserva pelo excesso de jogos aí que tá tendo. Então acredito sim que seja uma boa opção. Além disso, eles têm média de bastante roubada de bola por partida e por ser um jogo contra uma outra equipe de peso, eu acreditei que eles tenham bastante trabalho, bastante roubada de bola. Então, ou um ou outro, não, óbvio que eu não indico escalar os dois, mas ou um ou outro é sempre bom, ainda mais levando em consideração que ambos chegam muito bem no ataque. O outro zagueiro que eu escolhi foi o Luan, do Palmeiras, que vai entrar, lógico, pelo fator SG, como eu disse anteriormente, já que o Bahia não marca fora de casa 4 partidas, como eu também já disse anteriormente, então eu acredito sim que o Luan seja uma boa opção. E meu último zagueiro escolhido foi o Dedé, do Cruzeiro. Sim, gente, o Dedé do Cruzeiro. Por que o Dedé do Cruzeiro? O Cruzeiro tá mal? Tá mal. Todo mundo tá vendo? Todo mundo tá vendo. Mas o Dedé é mito, né? Assim como o Fábio, acredito que ele e o Fábio sejam sempre boas opções, levando em consideração que eles sempre salvam o Cruzeiro. Então, acredito sim que ele seja uma boa opção. Ele vai bem independente de SG e chega muito bem ao ataque. Tá bom, galera? Um beijo. Vou deixar agora com a Jé, que ela vai citar o restante de jogadores e vai falar pra vocês o time que a gente montou com as nossas dicas, tá bom? Beijo, até a próxima rodada. Fui! Olá, pessoal, tudo bem? Tô aqui pra falar corridinha, na correria, tô até com roupa já pra ir pro Mineirão. Esse vídeo tá sendo gravado às 16h05 da quarta-feira. Então, até o mercado fechar, tem muita coisa pela frente. Já que a Gabi falou dos goleiros, laterais e zagueiros, eu tô aqui pra falar dos meias, atacantes e técnicos pra essa rodada. É uma rodada que tá muito boa ofensivamente, muito boa ali na parte da frente. Talvez as pessoas optem por alterar o esquema, tirar a lateral, colocar mais zagueiro, apesar de que pra zagueiro tá difícil. Mas vamos lá. A primeira opção ali no meio, que eu achei uma ótima opção pra rodada, é o Arrascaeta, em razão do favoritismo do Flamengo. O Flamengo, como vocês sabem, em casa ele vem sendo muito forte. Perdeu pro Bahia fora? Sim, mas recebe um Grêmio possivelmente reserva, em razão de que hoje o Cruzeiro enfrenta aqui no Mineirão, aqui em BH, o Inter, mas na semana que vem o Grêmio joga a Copa do Brasil. Então o Grêmio possivelmente vai reserva contra o Flamengo no Brasileiro, no domingo. Então o Flamengo vai receber um time do Grêmio, o Flamengo precisa vencer pra não ficar longe ali da parte de cima da tabela. O Arrascaeta sofre muitas faltas, ele é um jogador muito bem ofensivamente, que gosta de decidir em jogos difíceis aí, então ele pode sim aparecer com gols e assistências e é uma boa opção. O Cuejá é o segundo nome que eu vou citar, apesar de não ser o Cuejá dos velhos tempos, né, esse esquema do Jorge Jesus acabou complicando um pouco a vida do Cuejá, que durante vários jogos aí foi sacado do time titular, mas acredito sim que ele pode aparecer bem com roubadas de bola no jogo, no confronto diante do Grêmio, né? O Cuejá, como todo mundo sabe, já fez muita alegria
de nós cartoleiros, sempre foi um bom ladrão de bolas, então talvez seja uma boa opção, mesmo tendo caído um pouco de rendimento nesse sentido, no Cartola, falando de Cartola, tá? O Léo Senna é uma ótima opção, seja dentro ou fora de casa. Ele tem 25 roubadas de bolas em 10 jogos. Lembrando que desses 10 jogos, vários ele não foi titular, porque ele veio de lesão, voltou devagar. Então o Léo Senna é sim uma ótima opção para rodada. Por quê? O Goiás, sim, foi goleado pelo Santos, né? Quem diria? Sofreria outra goleada. Pensei que seria um jogo mais difícil. Foi goleado, mas em casa, o Goiás, ele vem fazendo o papel de casa, vem jogando direitinho e recebe o Vasco. Então o Léo Senna pode aí aparecer 5 roubadas de bola. É uma opção muito regular pro Cartola. Então, na última rodada, se eu não me engano, ele fez 8 e pouco, só roubando bola, sofrendo falta. Quase, tipo, um gol, né? Quase não, um gol. Muito boa opção. Casares. O Casares também, como vocês sabem, né? Quem analisou a rodada já, o Atlético Mineiro recebe o Fluminense. Acredito que seja um confronto de muitos gols, porque os dois times vêm subindo bem pro ataque, são bem ofensivos, mas tem defesas um tanto complicadas ali. Então acho que o Atlético é uma boa opção para se apostar ofensivamente falando. E o Casares, né, no Independência, ele é um dos jogadores mais regulares do Atlético, né? Ele aparece bem, batendo falta, com gol, com assistência. Então eu acho sim uma boa opção e creio que vai ser uma unanimidade na rodada. O Galhardo também não pode faltar. Por quê? O Galhardo, gente, tem uma média de mais de 6 pontos. Ceará recebe no Castelão a Chapecoense. Isso diz muita coisa. A Chapecoense venceu um time fora de casa. O meu Cruzeiro. A Chapecoense vem sendo uma péssima visitante e leva gol em todos os jogos. Até mesmo nesse empate diante do Grêmio, na segunda-feira, a Chape levou 3 gols, né? Fez 3 gols, mas levou 3 gols. Então é uma defesa extremamente vulnerável. O Galhardo tem o quê? 4 gols e uma assistência. Pra mim é uma peça do Ceará mais confiável pra se apostar. E é também uma unanimidade na rodada, tá? Agora eu vou pra uma aposta. Na última rodada a minha aposta deu certo, né? Falei na lateral, falei do Marcinho. E o Marcinho foi o maior pontuador ali praticamente na lateral. Então tomara que dê certo de novo. As minhas apostas eu tô sempre indicando porque o pessoal pede um ou outro nome pra diferenciar em algumas rodadas que os times estão muito parecidos. Nessa rodada eu analisei um pouco e acho que um bom nome no meio é o Vinícius do Atlético Mineiro. O Vinícius vem em ótima fase. O Atlético em casa também vem sendo bastante regular. Então acredito sim que o Vinícius pode aparecer bem ali, marcando gols, dando assistências. E é uma opção para se diferenciar, tá bom? No ataque, vamos lá. No ataque, pensei no Bruno Henrique, em citá-lo aqui, né, pra vocês. O Bruno Henrique, como vocês sabem, ele realmente não voltou tão bem de lesão, mas ele vem se apresentando bem ali, vem se esforçando e acredito sim que vai retomar o bom futebol, já que do lado tem o Gabigol. E o Gabigol, né, é o artilheiro da equipe, mas acredito sim que o Bruno Henrique é uma boa opção pra rodada. Como eu falei, recebe o Grêmio, e a zaga do Grêmio reserva não é lá essas coisas, na verdade não é nada. Há um abismo entre a zaga titular do Grêmio e a zaga reserva. Então acredito sim que o Bruno Henrique pode aparecer bem na rodada, tá? Pedro, não podemos deixar de fora o Pedro, que mesmo fora de casa, ele é sempre regular, né? Na última rodada ele fez 7 e pouco, sem gol, sem nada. Só chutando, o Pedro é aquele cara ali, né, que aparece e ele tá chutando. Então é sim uma boa opção, até porque a gente sabe que a defesa do Atlético Mineiro não é lá essas coisas, né? É uma defesa também bastante vulnerável, então ele pontua bem independente do scout principal, que é o gol. Acho sim uma boa opção. O Tchará. Por que eu vou citar o Tchará? Porque o Tchará vem sendo sim uma opção mais regular que o Ricardo Oliveira. O Tchará, ele vem pontuando 4,5, 5, sem nada. Então, se ele balançar a rede, ele imita, né? Aquele jogador que a gente gosta, que a gente põe, e quando ele faz gol, ele já tá com quase 15. Tipo o Everton da vida. Maravilhoso. Então, eu acho que esse é o Tchará. Eu sei que muitos vão optar pelo Ricardo Oliveira, que é uma outra opção, que eu vou citar também, que vem de um jejum, uma hora, o jejum acaba, então pode sim balançar as redes. Mas eu vejo o Tchará como uma opção mais regular e mais confiável para essa rodada, tá bom? O Dudu não pode faltar porque o Palmeiras recebe em casa o Bahia e o Palmeiras precisa vencer, convencer, não pode deixar o Santos se distanciar. E o Santos tem um confronto muito mais difícil na rodada. É um confronto que eu, inclusive, tentei fugir um pouco. O confronto do Santos é um clássico diante do São Paulo. Então, o Palmeiras precisa vencer. Vai ver num clássico, né? Como o clássico não tem favorito, o Santos dá uma tropeçada. E aí o Palmeiras vai e belisca ali a liderança, né? Tem que dar uma analisada. Dudu é uma boa opção ali pra fazer gols e enfrenta um Bahia, que não é um bom visitante assim.
Então acho sim que o Palmeiras é favorito nesse confronto, tá? Apostas no setor. Apostas no setor, eu pensei no Kaique e no Michael do Goiás. Eu sei que o Goiás veio de uma goleada, mas eu acho que dentro de casa o Goiás vai fazer um bom jogo. E é contra o Vasco, né? Que a gente sabe que é uma defesa bastante vulnerável, que melhorou sim com a chegada do Luxemburgo, mas mesmo assim é uma defesa um tanto desorganizada. E também pensei no Leandro Carvalho, em razão da fragilidade também da defesa da Chapecoense, que leva muitos gols, ainda mais fora de casa, né? Técnicos, pensei no Jorge Jesus, do Flamengo, em razão do favoritismo do Flamengo da rodada, que vai ver até seguro um SG, e o técnico, né? Pontuação dá uma melhorada. O Filipão também. E pensei numa opção mais baratinha, que eu sempre tento indicar aqui pro pessoal que não tem muita cartoleta, que é o Wenderson Moreira, do Ceará. Tá bom? É isso. Agora eu vou falar o meu time, o time da Gabi, né? O time aqui do Donas do Cartola. Quem quiser acompanhar, o time foi muito bem. Passamos os 100 pontos na última rodada e a gente montou uma base na quarta-feira, lembrando, tá? Então tem muita água debaixo da ponte. Mas a princípio ficou assim. No gol, o escolhido foi Jordi, do CSA, em razão de defesas difíceis e tudo mais. Na zaga, optei por Dedé. Optamos, né, eu e a Gabi, optamos por Dedé e Rodrigo Moledo. Confesso que o Rodrigo Moledo é porque faltou cartoleta pra colocar o Cuesta, mas talvez nem o Moledo apareça, porque a gente ainda não tem uma definição quanto ao Inter. Se o Inter vai poupar, né, o Inter hoje veio aqui em Minas, vai jogar aqui, tem Libertadores daqui 2 semanas, enfim. Uma hora ou outra vai ter que dar uma poupada, né, no time. Então a gente não sabe como vai ser, mas a princípio Dedé pode segurar SG, aparece bem no jogo aéreo. E o Moledo nas laterais. Diogo Barbosa, que vem sendo uma opção mais barata e vem melhor nas últimas rodadas do que o Marcos Rocha. E o Jefferson, lateral do Goiás, que dispensa explicações. No meio, que é uma posição muito difícil que a gente pode vir alterar, mas no meio optamos por Thiago Galhardo, Arrascaeta e Casares. E no ataque, Tchará, Bruno Henrique e Dudu. A faixa de capitão foi pro foi pro Arrascaeta, porque em razão da fragilidade do time reserva do Grêmio, tá bom? E o Flamengo enfrenta esse time em casa, então vamos contar que o Arrascaeta tem uma tarde brilhante e apareça bem aí com gols, com assistências, então a faixa de capitão é nele. O nosso time custou 155,52, tá? É isso, pessoal, um vídeo rapidinho aqui, eu tô gravando na correria, mas pra não deixar ninguém na mão, e vou lá no Mineirão, né, tentar trazer a classificação, né, passar raiva com o Cruzeiro, mas é isso. Um beijo pra vocês, boa rodada, tchau, tchau.